Escalada é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 6 de janeiro a 23 de agosto de 1975 em 199 capítulos. Substituiu Fogo sobre Terra e foi substituída pela reprise emergencial de Selva de Pedra, 1972-73, em razão da proibição à veiculação de rock santeiro pela censura durante a ditadura militar brasileira. Foi a 15ª novela das 8 produzida pela emissora. Escrita por Lauro César Muniz, com a direção de Regis Cardoso, foi a última trama do Horário das 8 gravada em preto e branco. Contou com as atuações de Tarcísio Meira, René de Vielmond, Suzana Vieira, Cecil Tiré, Milton Moraes, Mário Cardoso e Sérgio Brito. A trama começa no início dos anos 1940, quando o jovem caixeiro viajante Antônio Dias chega à cidade de Rio Pardo, no interior de São Paulo, disposto a crescer na vida. Dinâmico e com jeito para os negócios, ele começa a incomodar o cafeicultor Armando Alcântara Magalhães, o homem mais poderoso da região, e os dois se tornam inimigos. Isso não impede que Antônio se apaixone por Marina, irmã do rival. Embora também esteja apaixonada, ela cede à pressão do irmão e casa-se com o fazendeiro Pascoal Barreto, com quem vai morar nos Estados Unidos. Desiludido, Antônio se casa com Cândida, dona da fazenda Santa Isabel. A crise mundial do café está em curso, e o mercado procura novas formas de diversificar a economia. Antônio decide investir na produção de algodão, na fazenda de Cândida. No entanto, sua inexperiência, somada à oposição constante de Armando, o levam a perder toda a safra e falir, sendo obrigado a vender a propriedade ao inimigo. Desiludido, vai embora de Rio Pardo para recomeçar a vida em outro lugar. A segunda fase começa em 1956. Antônio Dias é agora um pequeno empresário baseado no Rio de Janeiro, capital da República. Já maduro, ele parece ter perdido o velho ímpeto empreendedor e se tornado um homem amargurado e frustrado. Não superou os fracassos do passado e não se satisfaz com a vida confortável que leva com a mulher, o filho Ricardo e o sogro Arthur. Também não conseguiu jamais esquecer Marina. Seu casamento com Cândida está acabando, e os dois frequentemente falam em separação. A vida de Antônio muda quando ele conhece o industrial italiano Valerio Facchini, dono de uma empresa de materiais de construção. Os dois tornam-se sócios e decidem se arriscar numa aventura, participar da construção de Brasília, futura capital do país. Antônio viaja para o local e passa a representar a empresa de Facchini no fornecimento de materiais para as obras. Quando a capital é concluída, ele já é um homem rico. Nesse meio tempo, Antônio se separa de Cândida e reencontra Marina, que se separou e voltara dos Estados Unidos. Os dois descobrem que ainda se amam. Aos 70 anos, ainda casado com Marina e morando em uma fazenda perto de Rio Pardo, Antônio trama a vingança que significará sua realização pessoal, e arremata as terras de Armando. Escalada consagrou Tarcísio Meira como ator, marcou a estreia de Neila Torraca na Globo e deu início à projeção de Suzana Vieira que, com sua interpretação da interiorana Cândida, conseguiu mudar os rumos da história. A trama concilia os temas políticos e a crítica social. Para escrevê-la, Lauro César Muniz baseou-se na história de vida de seu pai, um imigrante português, e na própria trajetória do país da década de 1930, era Vargas, até o momento em que a trama foi produzida, nos anos 70.
Muniz também trouxe muitos elementos que usou como coautor do filme O Marginal, de 1974, estrelado por Tarcísio, em que seu personagem era fracassado e desajustado socialmente. A certa altura da história, Antônio se envolve com a construção da nova capital do país, Brasília. Porém, o nome do ex-presidente Juscelino Kubitschek não podia ser mencionado no texto, por imposição da censura, pois o governo o considerava uma persona non grata. Sobre essa censura ao nome do ex-presidente, o autor comentou: "Tentei usar a sigla JK. Fui impedido. Tentei nono, apelido de juventude. Nada. O que fiz? Coloquei o personagem de um deputado assobiando peixe vivo, a música símbolo do JK, da juventude do presidente em Diamantina, quando fazia serenatas." Lauro César Muniz ao jornal O Globo, 2014. A censura federal também chegou a proibir uma cena em que Horácio, Otávio Augusto, aparecia lendo uma carta do ex-presidente Getúlio Vargas. Porém a proibição foi ignorada e a cena foi ao ar normalmente. A trama aborda a questão do divórcio, que também era um dos temas cuja veiculação era proibida pela censura federal. Porém, mesmo assim, esse tema foi aprofundado na novela, ao ponto de se levantar a discussão sobre a falta de uma lei que permitisse a separação de casais. A novela faz menção à figura do ex-governador paulista Adhemar de Barros. Elenco: Tarcísio Meira, Antônio Dias, René de Vielmont Marina, Suzana Vieira Cândida, Milton Moraes Armando Magalhães, Otávio Augusto Horácio Bastos, Neila Torraca Felipe, Cecil Tiré Pascoal Barreto, Enio Santos Arthur Freitas Ribeiro, Natália Timberg Fernanda Soares, Lutero Luiz Professor Tadeu Oliveira Miguel Pereira, Osvaldo Lousada Gabino Alcântara Magalhães, Gilda Sarmento Leonor, Francisco Nagem Felício, Miriam Pérsia Celina, Roberto Pirilo Sérgio, Nelson Dantas Zé Sereno, André Valles Oreia, Antônio Vitor Padre Leopoldo, Tessi Calado Marieta, Jorge Coutinho Delegado Bastião, Suzy Arruda Querubina, Zene Pereira Braulina, Carlos Duval Gomes, Sérgio de Oliveira Dom Gaspar Vieira Sobral, Paulo Ramos Doutor Mário, Rosa Maria Murtinho Arlete, Débora Duarte Inês, Rubens de Falco Comendador, Mário Lago Belmiro Silva, Rogério Frois Doutor Estevam, Elza Gomes Dona Eulália, Zanoni Ferretti Valdir Costa, Sérgio Brito Valério Facchini, Sandra Brea Roberta, Leonardo Vilar Alberto Silveira, Francisco Moreno Chico Dias, Maria Helena Dias Odete, Rosita Tomás Lopes Noêmia, Vera Jimenez Carla, Maria Zilda Esther, Maria Teresa Barroso Dona Rosa, Alfredo Marfi Candango, Júlio César Ricardo, criança, Cristina Bittencourt Vivian, criança, Mário Cardoso Ricardo, Kátia De Angelo Vivian, Tony Ferreira Bruno Carlucci, Reni de Oliveira Paula, Heloísa Helena Celeste, Henriqueta Brieba Vodita, Patrícia Bueno Clementina. Reprise. A emissora reapresentou Escalada em 1980, num compacto de 90 minutos que integrou o festival 15 anos, com a apresentação de Neila Torraca. Trilha sonora. 1 Loura ou Morena, trama. 2 Procissão de Saudade, Silvio Caldas. 3 Velho Realejo, As Três Meninas.
4 Marina, Dick Farney. 5 Pedreira, Coral Som Livre. 6 Adeus Batucada, Carmen Miranda. 7 Escalada, Orquestra Som Livre. 8 Beatrice, Walker. 9 Renúncia, Nelson Gonçalves. 10 Aos Pés da Cruz, Orlando Silva. 11 A Voz do Violão, Francisco Alves. 12 Lábios que Beijei, Orlando Silva. 13 Dobrado 27 de janeiro, A Bandinha. 14 Festa de Algodão, Rui Mauriti.